Olá, pessoal. Boa noite. Estou ativando aqui agora as opções para que vocês possam abrir câmera. Todo mundo pode abrir o microfone para a gente poder bater um papo agora, falar um pouquinho sobre o que viram, sobre a amostra, né? Podem ficar à vontade. Muito obrigado pela presença, por acompanharem a gente aqui. E é isso aí. Estamos aqui para uma conversa agora. Podem fazer perguntas, ficar bem à vontade. É um bate-papo mesmo, né? A gente tem a tradição, né, em BH, depois da peça a gente vai para uma maleta normalmente, né? Tomar uma, conversar. Então vamos conversar. É uma tradição da nossa live também essa conversa, viu? Então apresentando agora a Neise Neves, um grande prazer tê-la aqui essa noite. Olá, tudo bem? Ei, boa noite. Boa noite. Gente, Vamos Isso lá. aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Parabéns, Igor. Parabéns, elenco. muito obrigado. Desafio, né? Criar e tanto no processo criativo quanto na execução, né? Criar para essa telinha, para contracenar entre telas, né? É uma experiência nova e eu acho que veio para ficar também, né? É mais uma ferramenta que a gente adquiriu nessa pandemia, né? É isso, eu estou começando a falar aqui, não sei nem porquê, mas enfim, quero parabenizar o trabalho e deixa rolar isso. Tem gente que vai perguntar. Eu Pode. queria mais. Fala Desculpa, aí. desculpa interromper, mas pode ficar à vontade, viu, Neis? Você é a nossa convidada da noite, é você que Ah, comanda o show, é como você preferir a dinâmica. O bate-papo está aberto, as câmeras também do pessoal já abri aqui para quem quiser iniciar vídeo ou som para mandar perguntas, então fica à vontade. uai, então eu vou, deixa eu ver, se tiver alguém aqui perguntando, aqui é a Ana Paula, parabenizando, né? Parabéns, pessoal, parabéns, Luiz, grande abraço. Então, eu vou puxar o carro aqui fazendo pergunta mesmo, perguntar a vocês do elenco como é que foi o processo criativo, como é que foi esse encontro, né? Vamos começar assim, do encontro, da ideia de fazer um espetáculo e ao trabalho efetivamente dando início, né, no processo da ideia, do projeto, a pegar a mão na massa e falar, vamos fazer. Como é que foi que surgiu isso? É um caminho longo, viu? Teve É, horas que eu achei que a gente não ia estrear nunca. fala um pouco então, Igor, sobre É, isso. Bom, então, primeiro falar, a gente tem a Companhia Marginal de Teatro, né, que esse é o segundo trabalho, eu dirigi o primeiro também, que foi o Esquecidos Recordados, né, a Edna tá estreando a Inês com a gente, né, inclusive ela não conheceu pessoalmente ainda os outros dois atores, né, todos os ensaios Olha, foram pelo Zoom, né? O Luiz, além de atuar, ele também é o dramaturgo, e como ele já estava escrevendo para a companhia, né? É, quando teve essa situação toda de pandemia, quando chegou forte, parou tudo, né? A parte artística, a primeira a parar, né? E a última a voltar, está voltando agora muito timidamente ainda. Claro que com o público, né? Porque a produção, né? A gente está a milhão aqui, inventando mil formas de fazer e criar, né? Então a gente teve essa ideia, né, de começar a criar, né, nessa forma. Quer falar um pouquinho, Luiz, do texto, como que foi a escrita, de onde que vieram as inspirações? Então, para variar, o nosso processo começa sempre da mesma forma. O primeiro trabalho da gente foi uma cena curta, que aí eu escrevia e por um encontro, até por causa da Mostra Lab mesmo, que eu não consegui escrever a cena curta. Eu conheço o Igor até 20 anos, e aí eu entrei em contato com o Igor e falei, velho, vai ter mais inscrição? Ele não vai, não sei o quê. Aí a gente falou, velho, tô com um texto aqui, porque ele fez um curso de direção junto com a esposa de um amigo meu. Eu falei, vamos conversar, tal, que eu tô querendo transformar isso num espetáculo. Aí acabou que surgiu Esquecidos.
E aí, quando começou a pandemia, a gente estava querendo dar uma agitada no Instagram da companhia, não sei o quê, e aí eu escrevi outra cena curta. E aí eu e o Igor, a gente conversando, aí para variar, né, que nesse ponto, assim, eu acho show de bola a minha parceria com o Igor. Aí, velho, vamos transformar isso no espetáculo? Bora! E aí a gente começou, né, a parte de investigação propriamente dita, porque acabou que, assim, né, inevitavelmente, a pandemia assim, desse espetáculo era o pano de fundo, né? O que está na frente, na verdade, são outras coisas que antecedem a pandemia e que, infelizmente, vão também ser posteriores à pandemia, mas que se intensificaram, por incrível que pareça, né, na loucura do mundo que a gente vive durante a pandemia. E aí, por investigações, né, a questão do Matheus de uberização, eu trabalho com um projeto de pesquisa sobre uberização, eu tive uma situação desagradável, porque a minha vizinha de cima sofreu violência doméstica, né? A questão do racismo é uma coisa que você abre o Instagram, tem todo dia. Então, acabou que nessa pesquisa eu fui escrevendo, e aí a gente partiu para um processo mesmo de criar o espetáculo. E foi muito punk, porque o processo foi extremamente longo, foi 1 ano, a gente teve que lidar com muita coisa. Então, assim, quando a gente está no teatro, no palco, né, porque eu vou deschabar dessa forma, porque aqui também é teatro, você tem um iluminador, né, você tem, às vezes, até um técnico no backstage que ajuda certas coisas. Aqui é trocar a câmera de lugar, botar o celular no lugar, botar o celular no outro, ligar uma luz aqui, ligar outra luz aqui, botar figurino, tirar figurino, dar play em vídeo, tirar play de vídeo. E os vídeos mesmo foram um inferno, porque o Zoom ele trabalha com equilíbrio de brilho. Então, a imagem que eu vejo não é a imagem que vocês estão vendo. Então, eu lutei como um louco para poder trabalhar com esse aspecto do Zoom, que apesar de ser uma plataforma que facilita, ela não é preparada para lidar com esse tipo de coisa. Então, ralei demais para poder editar os vídeos, para poder encontrar esse lugar. A própria luz mesmo, né? Por exemplo, o cenário do Homem do Futuro é um verde bem intenso. Aí vem o Zoom e faz o equilíbrio para poder, né, avacalhar a gente. Mas, assim, e foi um processo de muita descoberta também, né? A gente pegar o início do processo e do que é hoje é completamente diferente. Mas é isso. Edna, Horácio, como é que foi para vocês aí? Estão caladinhos? Tinha uma pergunta também aí antes, viu, gente? Tem uma pergunta. Apareceu uma aqui. Para não interromper o Luiz, eu não fiz. Espera aí, vamos lá. O que vocês mais gostaram e o que mais incomodou na criação de um teatro virtual? O que eu mais gostei foi aprender um monte de coisa que eu não sabia, e o que eu não gostei, o que eu achei difícil foi o fato de eu não saber nem usar o Zoom, gente. Quando eu comecei, eu não sabia usar Google Meet, eu não sabia usar Zoom, não sabia usar nada. E, assim, eu sou uma pessoa bem desastrada, então, hoje eu não joguei o celular no chão, estou de parabéns. Então, assim, foi realmente lidar com esse tanto aspecto, foi o lado bom e foi o lado ruim, né? Porque, ao mesmo tempo que eu aprendi muita coisa e a lidar com muita coisa ao mesmo tempo, que a gente faz no teatro de palco ou de rua, de qualquer forma, mas aí tem outras questões também para a gente lidar, né? É uma telinha pequena, então, se você aperta um botão errado, você sai até da reunião, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Então, assim, mas é uma emoção, viu, gente? Tem essa vantagem também, cada dia é um flash. Cada dia é um flash. A tal da técnica é uma coisa, assim, de louco, a correria que a gente fica aqui tentando encaixar as cenas, a mudança de personagem, quando a gente tem mais de um, né? A personalidade do tal e criar o cenário. Meu Deus, quando acaba, o cabelo até cai. Realmente. Olha, essa coisa da ambientação, né, para cada... e é na sua casa, né? Cada um na sua casa, né? E criando essa ambientação para diferenciar uma cena de outra, um personagem de outro.
né? Uma localização mesmo de outra, né? Como é que fica a casa de vocês aí nesse um ano de trabalho? Como é que ficou a casa de vocês? Eu tive uma experiência aqui também de criar na pandemia, de fazer um espetáculo. Minha casa ficou 4 meses, uma outra coisa, um estúdio. Virou assim, a sala virou um estúdio. E aí, como é que foi para vocês aí? Porque eu vi que são vários ambientes, assim, né? Eu acho que numa casa só tem vários ambientes. E como a gente precisa preparar para a estreia ou para uma outra apresentação, vai ficando. Como é que foi isso? Aqui, por exemplo, eu tenho o meu quarto que ele vira Paris, vira uma rua onde eu sou abordado, as partes do Beto, né, com a esposa, aquele cara chato. Tem outros cômodos da casa também, mas o meu quarto se transformou em uns 4, 5 ambientes. Tem o seu chão, né, Horácio? O chão dele, na verdade, ele não está deitado no chão, ele está assentado, encostado na parede. E parece que ele está deitado no chão, né? Tem alguns truques, assim, né? Sabe, é uma sensibilidade que apura na gente, sabe? Muito boa, viu? Um exercício muito bom. Agradeço muito ao Corona, que ele foi, assim, crucial na minha vida. Né? Mas, tirando tudo de ruim que ele trouxe, né? Que foi muita coisa, né? Brincadeira, desculpa aí, viu? Mas Igor, é muito... ótimo. Igor, me fala um pouco, então, como que é dirigir? Porque você, territorialmente, você não está no mesmo lugar, não só as casas das pessoas, mas de cidade. Eu acho que você também... você me corrige se eu estiver errado, mas você está morando numa cidade, o outro está morando em outra cidade, ou todos estão... Como é que é? Hoje eu estou em Brasília, aqui, né? Estou na nossa capital federal. Bem próximo aqui né? Eu não vou nem falar, mas tá bom. Tá ótimo. Então, assim, eu estava em BH há pouco tempo, né? Mas, infelizmente, assim, não está fazendo tanta diferença. Eu estava em casa, na casa dos meus pais, mas essa distância, ela dá um certo nervosismo, assim, porque essa questão de criar mediado pela tecnologia, né? Você está apresentando com uma mediação, é uma camada a mais do que pode dar errado, né? Pode ter uma queda, quando a gente está muito separado, assim, né, geograficamente, pode ter uma queda de energia aqui onde eu estou e os outros continuarem, né? Né? A gente tem que estar pronto para alguns imprevistos. Eu tenho aqui um videozinho gravado aqui, que é o vídeo estamos com dificuldades técnicas para colocar caso dê algum problema, sabe? Assim, desse tipo. Ainda bem que eu ainda não usei esse vídeo. Não precisamos usá-lo ainda. E se for eu a cair, aí ferrou, porque só eu que estou com esse vídeo aqui, né? Se for os outros, até dou um jeito. Mas eu achei muito curioso, assim, a gente tem que descobrir, né, a questão da direção, focando o que funciona, né, nessa mídia. Porque eu estou muito acostumado a dirigir para o palco, eu gosto de criar uma rotina muito física, de aquecimento, físico antes de cada espetáculo, e a gente costuma criar uma rotina específica para aquele espetáculo, que vai ativar de uma maneira específica coisas que são necessárias para o que a gente quer. E quando a gente vem para cá, para o virtual, eu me vi um pouco perdido no início, né? Eu testei várias coisas, eu colocava áudio de meditação, que eu até achei que essa meditação funcionou um pouco durante um tempo, né? Mas como a gente precisa de muita agilidade, acaba que ficou, desculpa, um pouquinho mais, cada um criando a sua rotina individualmente, né? Antes de entrar em cena, dou alguns apontamentos gerais, né? Vamos aquecer a voz, vamos concentrar, alinhar a coluna, língua no céu da boca, concentração, respira. Né? Mas é muito diferente a forma de se ativar. Apesar de que usam os elementos assim, de interação, né? de você ter uma escuta, né? De estarem bem presentes também, né? Que a gente faz ao vivo aqui, né? É um desafio imenso, mas tem que ter o diálogo, tem que ter a escuta, assim, come o texto lá, comeu bola no texto, tem que improvisar para voltar. Tem toda essa questão que é muito teatral também, e que a gente consegue reconhecer, né? na linguagem, né? Tem uma mistura do audiovisual, que a gente tem que ter um certo olhar audiovisual, do enquadramento, da luz, né, do foco, mas, ao mesmo tempo, quando você olha, você sente que é teatral. É isso que é legal dessa linguagem que a gente está descobrindo agora, né?
Ó, tem uma pergunta aqui do Lucas Prado, diz que achei o espetáculo extremamente ágil, muito interessante como vocês nos guiam para entrar em cada história. Pautas super atuais e pertinentes, vocês utilizam a câmera de várias formas e planos. Tem mais de uma câmera para criar cenas? Essa é a pergunta. Alguém quer... Quem quer responder? Mas não. Senão, se deixar, eu falo sozinho, Fala que o resto da noite. Vai lá, vai lá. Cada um está com seu celular, né? E entra na reunião pelo celular e sai carregando o celular pela casa afora. O que a gente tem é iluminação, cenário e lentes, que a gente tem uma lentezinha que a gente acopla no celular e ela muda o ângulo, dá uma sensação diferente. Pode ser por isso que teve essa sensação de múltiplas câmeras. De ter outra câmera. Então, assim, agradecer também, né, o comentário, muito legal a gente ter esse retorno. A gente usa também o suporte, tem uma hora, por exemplo, que a Edna usa um suporte de pescoço para acoplar o celular, e aí ela esconde até com um cachecol, né? Olha lá. E aí ele dá um movimento, assim, ele dá uma sensação de que está flutuando a câmera, né? Quase como um steadicam, assim. Então a gente foi descobrindo, né? Essas coisas. Eu comprava no Mercado Livre e mandava para casa do pessoal e falava: olha, testa isso aí, vamos testar isso aqui na cena hoje. Teve coisas que a gente nem usou, né? Tinha umas luzinhas de LED, né? Que redondinho assim, para acoplar no celular também, que a gente viu que não funcionava muito bem porque a gente queria. Acabou virando só um vídeo, né? Ela aparece em um dos vídeos do Homem do Futuro, né? Mas foi assim, o figurino, né? Foi super. Algumas peças de figurino a gente comprou online também, o jaleco, né? Que a Edna usa da Carla. Eu comprei no Mercado Livre, chegou para ela, levando a costureira para ajustar, né? Mas o Sérgio fez algumas coisas no ateliê dele, a maior parte, né? Ele escolheu, né? O Sérgio Salomão, o figurino do Horácio, ele foi no brechó, escolheu com ele, né? O do Homem do Futuro, ele fez um trabalho super legal. Mas tem essas coisas, né? De você compra um negócio online, entrega, faz um teste, vai ajustando e vai montando, né? As luzinhas de LED. Ou seja, tudo à distância, a direção, o figurino, chega em casa, né? O encontro, ele é de outra forma, né? Tem sido de outra forma, né? Voltando assim aos pouquinhos, mas essa é uma ferramenta que possibilitou que a gente continuasse, né? Então, é isso que temos, né? Cris Diniz disse, eu tive essa curiosidade sobre essa relação de dirigir à distância, mediados pela tela. E a Gabriela, parabéns a todos, excelente espetáculo, trabalho de vocês, parabéns, Luiz, abraços. Gente, como é que o Luiz, ele colocou bem, assim, a história de que todas essas dificuldades do dia a dia, os preconceitos, o machismo, a violência doméstica, as dificuldades com o trabalho, com a profissão, o racismo, né? Todas as questões estão aí. E você disse que como pano de fundo a pandemia, né? Eu tinha até anotado, enquanto assistia o espetáculo, eu coloquei, todas elas continuam, coincidiam com o que você disse, né? Todas essas coisas continuam, junto com elas a pandemia. Então, que potencializa, né, de alguma forma, a quantidade, a gente sabe que a pandemia trouxe potencializou algumas outras coisas que podiam estar ali ainda escondidas ou prestes a acontecer, ela acelerou, potencializou, né? A pandemia fez isso. Então, mais pessoas com depressão, mais pessoas com ansiedade, mais pessoas, isso tudo também, a convivência a pouca convivência e o isolamento com a violência doméstica, enfim. Essas coisas foram potencializadas e vocês quiseram mostrar isso aqui, isso ficou bem claro, assim, né? E como que foi, vocês não podendo trocar, né, presencialmente
essas sensações só por meio do texto? Como que eu perguntei o Igor sobre como dirigir essas cenas, mas eu queria ver agora do ponto de vista dos atores, como é que foi experimentar, improvisar, se aprofundar, mergulhar nesses universos todos que vocês tratam, né? E estando num contexto que é real. Tudo é real, mas vocês também vivem a pandemia, né? Vocês também estão vivendo. O Luiz falou que no apartamento dele, no andar de cima, ele teve a infeliz experiência de testemunhar ou escutar, não sei como foi para vocês aí, mas assim, eu acredito que cada um aqui participa de alguma forma, ou já sofreu de alguma forma, as coisas que vocês retratam aí no espetáculo. E como foi se aprofundar sozinho, como atores, improvisando, mergulhando nessas personagens que vocês criaram, e na temática, como que foi isso sozinho, sozinho que eu falo, porque é uma criação solitária, de alguma forma, porque vocês não estão encontrando, vocês não estão fazendo aquela experiência do grupo, né, do palco, do improviso, do aquecimento, de estar junto para criar. Não, é cada um na sua casa, é uma forma de criar também, e a gente está descobrindo isso, né? Como é que vivenciar esses temas, se aprofundar neles como atores, criando essas personagens sozinhos, né? Estando sozinhos em casa, mesmo que tenha orientação online pelo diretor. A gente teve muito contato com material de imprensa e muita coisa, muitas referências, né, de diversas formas. Mas foi uma experiência, assim, muito humana. Fazer teatro te faz você se colocar no lugar, né? Não tem como não fazer sem se colocar, né, naquela situação. Mas eu acho que nesse momento a gente foi muito mais atravessado, porque todas essas situações, como você disse, elas ficaram potencializadas de certa forma, né? Elas aumentaram ou mostraram mais a sua cara, mesmo a gente não estando, principalmente algum tempo atrás, né? Época de onda roxa, em que estava tudo realmente muito fechado mesmo. Então, o medo era uma coisa constante, né? Foi um processo muito longo e o processo começou a gerar atrito porque a gente não aguentava mais estar ali tentando criar, tentando produzir, não ter um resultado fechado, mas também tinha coisas do nosso cotidiano que afetavam muito, né? Isso melhorou bastante, reduziu muito o número de mortes, mas eu não me esqueço de uma semana que só eu recebi notícia de 20 mortes de pessoas conhecidas ou próximas, né? Essa semana foi terrível para todo mundo, acho que foi a época que os casos estavam muito altos e muita gente morrendo e a gente recebendo muita notícia, às vezes parentes adoecendo, parentes falecendo. Então, foi uma coisa assim que de certa forma, era a gente falando, né? Tem um texto ali, tem uma situação, mas era também a gente falando, né? Porque até hoje a gente fica se perguntando como é que as coisas chegaram a esse ponto, como é que... E o medo também é uma coisa constante, né? Principalmente quando começou, o processo começou em junho de 2020. Então, era uma época que as coisas ainda estavam fechadas, ainda a gente não se tinha muita notícia, a gente não sabia muito a respeito das consequências, né? Até que ponto as coisas iriam. E, assim, hoje eu rio disso, né? O Igor me mandou a fralda, eu taquei álcool na fralda e manchou o pacote. Porque, assim, a gente, né, meio sem saber, né? A gente vivenciando realmente isso tudo. Então, assim, tem essa questão de aprender a lidar com essa ferramenta, da gente não ter esse contato de palco, esse contato de uma sala de ensaio, né? Mas, de certa forma, é uma coisa muito engraçada. Eu não conheço pessoalmente o Horácio, eu não conheço pessoalmente o Luiz, e tenho 6 anos que eu não vejo a cara do Igor. Mas é como se a gente
tivesse, de certa forma, virado quase uma família, sabe? Tinha momentos que a coisa estava ruim, a gente conversava, foi uma forma de apoio mesmo, sabe? Então, foi muito interessante isso que aconteceu. A gente conseguiu se unir e ter essa coesão virtualmente. Foi uma coisa bem interessante como é que isso aconteceu. Muito bom. Podem falar, vamos lá. A sensibilidade, eu acho que ela aguça, sabe? A gente é como um sniper, né? Essa distância que a pandemia promoveu. Então, o web encontro, o Igor passava para casa, a gente corria atrás, a gente discutia, a gente trazia as realidades, né? São tantas, e como você disse, elas se evidenciaram ainda mais, né? Elas estavam incubadas, elas floresceram, digamos assim. Então, ficou uma coisa gritante e fácil para a gente poder absorver. É a absorção. Sensibilidade, vai puxando, trazendo para dentro, e a cada ensaio, tentativa, erro, acerto, e não desistindo. E criou essa interação, né? Uhum. Essa interação, eu gostei muito disso, essa interação que a gente teve que criar dentro dessa distância toda. Então, assim, da minha parte, eu posso falar assim, apesar de eu ter escrito o texto, né, é completamente diferente a parte de escrever o texto e a parte de atuar. Então, assim, o texto ele veio muito antes eu diria, praticamente todas as cenas. Então, aquela coisa, né, a gente empresta muito do que é nosso para o personagem. Uhum. Então, assim, o meu processo foi basicamente pegar muita coisa minha. Então, por exemplo, a cena do banheiro foi uma cena que, na verdade, eu vivi em 2014, quando eu estava com depressão. E eu fiquei exatamente em posição fetal no chão do banheiro durante 3 horas. Então, assim, depois que eu, sei lá, a gente estava ensaiando, eu olhei e falei, é isso aí. Essa cena é isso. Crise de ansiedade, né? Assim, tem tempo, ainda bem que não tem, mas já tive muito crise de ansiedade e tudo. E, assim, ler relatos, né, de pessoas que estão tendo problemas familiares por causa de dificuldades financeiras, por causa da pandemia, e de profissionais uberizados. Então, isso tudo, assim, fui lendo e fui tentando dar uma forma, né, para o Matheus, assim. E aí, assim, às vezes aqui em casa sozinho, eu ligava a televisão e falei assim, como é que é o Matheus vendo televisão, ele relaxado? Aí eu falei, eu sou o Matheus, não é o Luiz, eu estou vendo lá. A cena, quando ele fala com o analista que ele deu volta no quarteirão e ele ficou em casa, alguns dias eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu peguei o carro, dei volta no quarteirão 2 vezes, foi mais simbólico do que, né, assim, propriamente de fato, assim, mas dei volta no quarteirão 2 vezes, subi para casa, sentei no sofá e comecei a pensar, imaginar essa situação de uma pessoa que precisa fazer isso, não dá conta, e aí fui trazendo isso para o personagem, tentando moldar ele. E aquela coisa, né? Como você falou, é meio solitário, porque se a gente tivesse com o Igor junto, o Igor ia fazer esse tipo de exercício e falar assim, Luiz, mais. Luiz, tá pouco. Luiz, exagera. Quero mais, não sei o quê. Foi uma coisa que eu fui sozinho mesmo, assim, vamos ver de qual é. E foi formando, assim. Nesse aspecto, até voltando um pouco à pergunta da pessoa que falou o que mais gostou, o que menos gostou, assim, essa questão da construção individual do personagem sozinho, eu achei, não que eu não tenha gostado, mas eu prefiro ainda o método tradicional do diretor lá e puxando a gente, vamos lá. E a outra coisa que eu não gostei nesse processo é o desespero com 4G com Wi-Fi. O medo dessa porqueira travar e cair. Jesus Cristo, no meio do espetáculo, você fazendo um trem, aí a voz da outra pessoa começa a ficar, que eu falei, puta merda, é agora, não sei o quê. É a única coisa, o resto, sinceridade, é uma delícia. Há uma dependência da tecnologia, né? Essa é a nossa
É nosso desafio mesmo, né? Ó, tem aqui ó, uma mensagem da Núbia Maruzzi. Carequinha, vocês foram ótimos. Muitíssimo Obrigado. grata por essa experiência incrível. Eu e mamãe paramos aqui um pouquinho para prestigiá-los hoje. Passa aqui no bar depois, paizinho. Estamos com saudades. Beijinhos de luz. Se for beber, me chama, Horácio. Luiz, você esqueceu de comentar aí um detalhe do seu processo criativo, são os vizinhos achando que você está conversando sozinho aí, maluco, de casa. É verdade. Um dia eu mandei uma mensagem no grupo do condomínio falando assim, gente, se vocês me escutarem falando umas coisas nada a ver e tudo, eu não estou ficando doido não, tá? Eu estou ensaiando para o espetáculo online. Eu começo a falar, Deus, pagão, não sei o quê. Aí uma vizinha mandou assim, que na verdade eles até mudaram, né? Falaram assim, não, até comentei com meu marido, falei, esse vizinho é doidinho, né? Fica gritando umas coisas, nada a ver. Agora eu entendi. Eu falei, bom, né? E os vizinhos... Ainda tem essa questão, né? Porque um terror maior que o 4G e que o Wi-Fi cair, sei lá. Aqui no meu caso, especificamente, eu moro numa vizinhança muito animada, muito mesmo. E aí eu ficava assim, gente, se amanhã, né, um dia de ensaio antes, se amanhã tiver desse jeito, não tem como. Aí eles falam, não, é só botar o microfone, é só colocar. Eu falei, não, gente, aí eu abri a janela, Aí, assim, até hoje não aconteceu, né? Ainda bem, mas é um medo constante de no dia da peça estar daquele naipe. Teve uma vez que a gente foi salvo aqui, foi pelo ensaio geral. No dia do ensaio geral, tocou o interfone. E a gente não tinha atinado para isso, que um dia poderia tocar o interfone. Então, no dia da apresentação mesmo, a gente desligou o interfone. Só que aí, no dia da apresentação, a vizinha no corredor abriu a porta, o cachorro enlouqueceu no corredor. Aí, né? Então, assim, esse é o grande desafio e é o barato também da coisa, é como você lidar com o aqui e agora. E é aí que eu acho bom, eu acho muito mais legal quando a gente faz ao vivo assim, né, do que, porque eu acho que se aproxima um pouco daquele friozinho na barriga que a gente sente quando está em cena, né? É claro que agora também a gente tem um recurso de gravar essas apresentações e elas serem retransmitidas, disponibilizadas em algum festival ou em algum outra plataforma, né, outra coisa, mas o ao vivo nos aproxima muito do teatro, né? E como é que é para vocês, assim, porque eu achei tão interessante que vocês não se conhecem, os atores não se conhecem pessoalmente, ou seja, a pessoa que está chamando aqui para ir para o bar, acho que tem que convidar todo mundo para proporcionar esse encontro, né, para o botequinho, depois da estreia, né? Uma hora tem que rolar isso, né? Aqui na Floresta, Rua Pouso Alegre 430, todos convidados. Uai, estamos perto, eu também sou Floresta. Para mim tá longe. Mas, enfim, como é que é para vocês, depois que vocês já estão com o processo de criação das personagens e tal, e vocês não se conhecendo e tiveram essa proximidade ao longo do processo, como foi depois contracenar, né? Como é que é essa contracena por telas, né? A gente sabe que, ao longo da pandemia, algumas propostas foram criadas de teatro digital, muitos com apresentações solo, né, diretamente falando para a câmera, para o espectador, mas existe essa relação que também é estabelecida, e que foi o que vocês fizeram aqui, de, às vezes, utilizar mesmo da nossa realidade hoje mesmo, que é essa conversa entre amigos por telas, vocês assumiram isso, mas também quando vocês estavam cada um no seu universo, cada personagem no seu universo, essa contracena, esse bate-bola entre telas, né?
Então, assim, agora eu já estou querendo passar para o passo seguinte. Eu queria saber como foi criar vocês sozinhos, vocês responderam, agora eu quero como contracenar, como foi a troca, como foi o bate-bola entre vocês, por tela, né? Por esse quadradinho aqui. A gente viu vários trabalhos quando a gente estava começando a ensaiar, né? E uma coisa que chamou a atenção era isso, que não tinha muito a interação, né? Muitas vezes eram cenas isoladas, né? Aí trocava Muito, de né? uma cena para outra, uma cena para outra, e não tinha tanto esse diálogo dos atores estando em ambientes separados, né? Tá cada um no seu quadradinho, literalmente. Literalmente. Mas conseguir dar essa sensação que eles estão juntos, né? A gente testou algumas possibilidades, foi algo que foi um pouco trabalhoso da gente tentar passar essa impressão, espero que tenha dado certo, né? Que às vezes, né, o Bess está agarrando a Carla e levando ela para dentro de um armário, de um lugar fechado, e tem que dar essa sensação que eles estão juntos, né? Aí a gente experimentou muito, né? Eu acho que seria legal ouvir os atores também, né? Para ter um pouco de como que foi criar isso daí. Teve muito esse aspecto da gente tentar encontrar... Porque tem um problema também no Zoom, que é assim, isso aconteceu muito no começo do processo. Você tem o quadradinho posicionado, dependendo eu nem sei dizer o que é, o Igor vai saber explicar melhor. Esse quadradinho sai. Então, às vezes, por exemplo, o Beto estava numa posição e a Carla estava em outra posição. Isso aí, quando mudava, não funcionava. Então, a gente teve que ir testando para posicionar de uma forma que tivesse essa relação. Então, tem a questão do meio, que é o Zoom, que é a tela, e tem a questão do teatro mesmo, que é da interação. No começo, por exemplo, o Beto tinha uma coisa dessa piadinha, e isso era muito forte o tempo todo, né? Só que um cara que chega ao nível que ele chega, isso foi uma questão de direção também, né? De chegar num ponto que realmente ele chega nesse grau de perversidade, né? Então, teve a questão técnica, que foi de enquadrar a câmera e a gente conseguir se relacionar, a gente conseguir se ver, conseguir se olhar e fazer esse bate-bola acontecer. E teve a questão também de direção de teatro mesmo, né? Que como é que isso acontece de uma forma que não fique... que não bata, né, com a situação. Né? Então, teve esses dois aspectos que a gente teve que observar. Né? Além disso, a questão da tela também, como é que fica, né? Como é que posiciona, se aquilo vai sair, se não vai. Né? A questão que a gente vira a câmera para o lado errado, e aí tem que ver para onde que estava olhando, né? Não, estava para esse lado, então aqui eu vou ter que resolver essa situação, porque não está, e é na hora, porque não é uma coisa que você posiciona e fica, né? Você posiciona fazendo. Então, se deu errado, se colocou na posição errada, tem que arrumar durante a cena. A luz não está muito... não está bem posicionada ali, né? Vai arrumando, vai arredando. Sim, tem essa questão mesmo da gente se relacionar com o outro ator e se relacionar com os objetos do tempo todo, né? Uhum. Isso aí. Ensaiando. Oi? Não, pode falar, Horácio. Ensaiando. É porque cortou um pouquinho o áudio aí, ó. Tá dando uma falha. Cortou o áudio, vou te pedir para repetir, porque a gente não entendeu. Exaustivamente. Exaustivamente. Incessante, sabe? Batendo. E, é claro, o olho clínico do diretor vendo todo e trazendo a gente conversando para chegar no denominador aí. Para chegar na iluminação, na posição, o ambiente. Muito importante esse web diálogo. Um negócio que eu acho interessante, que é que a gente fala muito quando a gente está no palco, a gente tem olho no olho, né? Só que assim, o olho no palco não necessariamente é literalmente o olho no olho. Se você está fazendo uma cena, você está de costas, o olho no olho é assim, a confiança no seu companheiro de palco, de cena. Que se qualquer coisa acontecer, ele vai segurar a sua mão. E a gente estabeleceu isso. Então, assim, se o Zoom avacalhava a gente, ou o Wi-Fi, ou 4G, eu tenho confiança na Edna, tenho confiança no Horácio, que eles vão segurar a onda e a gente
quando voltar, vou ver onde que vai estar e vai. Então, assim, por mais que a gente esteja separado fisicamente, mas a gente está ligado emocionalmente. Então, o olho no olho acontece mesmo a gente estando à distância. Legal isso, né? Porque uma dose de intenção, entendeu? A gente já conversou a respeito disso, essa dose de intenção de entrar aqui dentro, estar ali no ambiente, Beto e Carla, sabe? Tem que deixar transbordar. É o estado de atenção que a gente tem no teatro, ele não é diferente, né? Ele vai continuar do mesmo jeito, né? A atentividade, né? Que a gente chama, o estado de alerta que a gente entra quando está no palco, e aqui também não é diferente. Agora, tem um componente que muitos de nós que não tinha experiência e que teve que aprender na marra, que é um componente da câmera em si, do ponto de vista, inclusive, da interpretação, né? Porque uma coisa é você estar lá no palco com o público, a uma certa distância, te assistindo, e você tem ali tanto espaço físico, gestual e etc., para estar executando o seu trabalho, mas aqui na frente de uma bolinha, você sabe que você tem que caber dentro de um enquadramento e que você tem certas limitações, tanto gestual, não vou falar de intensidade de interpretação, porque eu acho que talvez isso não mude, né? A interpretação é a mesma, mas um certo grau, né? Uma certa... eu não quero falar intensidade, porque a intensidade a gente tem que ter em tudo, em qualquer ferramenta, qualquer dispositivo, mas uma certa noção de brilho, de tamanho, né? Vamos dizer assim. Como é que vocês tiveram que lidar com isso? Vocês já tinham experiência audiovisual, tiveram que aprender na marra, porque interpretar com uma câmera na frente, ela exige também outra percepção. Então, como que foi para vocês, atores, e para você, Igor, assistindo aos atores, o que você teve que pontuar levando isso em conta, né? Sim. Eu entendo assim, o que você disse, porque quando a gente entra com o elemento câmera, né, a gente não está conduzindo... a condução do olhar de quem está assistindo é diferente. Porque no palco você tem que chamar a atenção para que a pessoa olhe para um ponto determinado do palco. E aqui não, você pega o olhar e leva para onde você quer, né? Você carrega ele junto e põe ali em cima de onde você quer. E ao mesmo tempo tem a questão técnica, né, de limitações, né, se uma luz está estourada, você perde a imagem, se eu falo alto demais, estoura o som do microfone, tem toda essa questão, né? Eu já tinha alguma experiência com audiovisual, ao produzir alguns curtas-metragens, nada profissional, eu sempre fiz na Tora Produções, né? Mas já tinha feito algumas coisinhas assim, de participar de festival, de curta-metragem, né? Algumas coisas assim. O que eu trabalhei com eles foi muito essa questão da câmera, de não ficar preso em um enquadramento fixo, né? De trabalhar a profundidade. Tem uma hora que a Edna sai, ela vai lá no fundo, pega um copo, volta, né? De trabalhar essas profundidades, de trabalhar possibilidades de reflexo, que é algo que fica muito interessante na tela, que tem um momento lá, principalmente na cena do analista, que ela começa mostrando um espelho, e depois você vê que ele está filmando o espelho e você está vendo a imagem do espelho, né? Tem a janela também, né, que trabalha também. Além do reflexo, tem a profundidade juntos, né? Tem a cidade ao fundo e o reflexo dele sobre a janela projetada. E tem umas questões assim, que no audiovisual tão importante quanto o que você enquadra é o que está fora de quadro. Então tem horas que tem um diálogo com a pessoa que está fora, que é a Bela, né, a esposa do Matheus, ela está fora de quadro o tempo todo, mas você escuta a voz dela, você escuta ela batendo na porta quando sai de casa. Então, isso ajuda a criar um espaço mental para quem está assistindo, né? Você conduz, talvez, não tanto o olhar, talvez a imaginação da pessoa, para completar o quadradinho e ampliar o que está ali, né?
foram algumas das coisas que eu trabalhei com eles. E para vocês, atores e atrizes? Eu não tinha nenhuma experiência com audiovisual, não. Pelo contrário, eu trabalhei muitos anos com teatro de rua, né? Que é quase que o extremo oposto, né? Tudo grande. Então, para mim, olha, junta que eu não tinha experiência, ainda sou um desastre em forma de pessoa, jogo tudo no chão, tudo cai, tudo. Então, assim, para mim foi muito bom, porque eu tive que tomar mais cuidado com as coisas e tem que organizar, porque é muita coisa, né? Então, o tempo todo você tem que estar organizando, estar movendo, estar colocando entre uma cena e outra. Então, assim, e ainda lidar com essa câmera, eu não tinha experiência nenhuma. Então, para mim, realmente foi um baita aprendizado. O legal é que não é nem teatro, não é teatro, porque também não é uma discussão, nem é polêmica isso, não. Porque não é teatro, nem é cinema, porque no cinema você tem toda uma estrutura que você está ali como ator, que alguém vai te orientar, vai te colocar no set, vai te marcar cena, vai te falar do movimento de câmera que vai acontecer, você tem que ir lá fazer seu papel. Nessa situação que a gente está vivendo, nós, atores, temos que ser o cara que dá tudo, a técnica, o câmera, o diretor de fotografia, todo o aparato do audiovisual, do cinema tradicional, né, ele foi eliminado, e isso ficou a cargo, de alguma forma, do ator na sua casa, sozinho, tendo que pensar no trabalho dele como ator, mas também no enquadramento, na luz, na melhor forma. Então, o perigo, isso, aí é minha dúvida, assim, o perigo é a gente se dispersar por conta dessas coisinhas, né? Assim, ou de criar uma certa frieza na interpretação, porque a gente está preocupado, às vezes, com a técnica, será que eu estou me enquadrando bem? Eu estou me vendo também o tempo inteiro, porque vocês fazem com a câmera frontal ou fazem com a câmera frontal de trás? É a frontal, ou seja, a gente está se vendo, né? E quando a gente está se vendo, é também mais uma relação de interpretar simultaneamente com você se assistindo, né? Você está fazendo para quem, por quem, né? É um monte de dúvida que eu tenho e que agora vocês não sabem, porque eu estou jogando tudo para vocês resolverem. Além deles estarem se vendo, de vez em quando eu mando umas mensagens, bate-papo para eles aqui no chat, direto para eles. Aí dá uma telinha lá com alguma mensagem minha aí, de vez em quando aparece. Mais uma camada. Pois é. E aí? Eu acho que acaba sendo, não sei, assim, questão de técnica mesmo, sabe? Tipo, que eu digo, a gente ensaiou. Então, assim, se o Igor mandar uma mensagem, a gente é possível, sabe? Então, vários aspectos que podem ocorrer, a gente ensaiou tanto, né? Porque o processo é muito longo. Então, agora você fez uma provocação que eu achei interessante. Eu fico pensando aqui, assim, se a gente não fica mais frio na hora de interpretar, né? Se foge, né, também? Oi? Se foge também, né? De repente, o seu foco. Mas, assim, é engraçado. Sua provocação foi legal, que assim, me fez pensar agora, assim. Não é a mesma coisa que está no palco. Porque eu acho que, talvez, no palco eu estou realmente só preocupado com determinadas marcações e com a atuação. Pode ser, e eu acho que é até bem possível que aconteça uma frieza mesmo na interpretação, dela ser mais técnica, mais uma coisa assim... A gente tem menos liberdade, eu vou colocar dessa forma, porque a gente está preocupado com... Eu estou preocupado com muito mais coisas do que eu estou no palco. Mas, assim, muito mais coisas mesmo. Então, aí já é uma coisa, né, que você bem disse, né, que no audiovisual, né, você tem vários, né, uma parte técnica toda, que cada um tem seu responsável e tal.
Então, acho que isso é legal, esse processo do teatro online também, que, na verdade, é uma técnica que nós, né, todos nós que estamos nos permitindo fazer esse trabalho, nós estamos, de fato, desenvolvendo uma técnica nova. Eu também acho, também acho. Por isso da provocação, que eu acho que a gente está construindo algo, né? Uhum. Algo que vem para ficar. E aí é nesses detalhes, né? Se no cinema tem alguém que está te vendo no monitor e que vai te dirigir e vai falar, olha, mais para cá, ó, seu enquadramento está aqui, viu? Então você pode falar para cá. Não, nessa relação nossa, não tem ninguém vendo por nós não delegamos nada para ninguém, é a gente mesmo, né? Além da interpretação, além de tudo que a gente tem que fazer, a gente também está preocupado com a parte técnica, a gente tem que desenvolver a parte técnica, principalmente nessa relação pandêmica, vamos dizer assim, porque o teatro digital, a gente não pode confundir teatro digital ou outros nomes que queiram dar para isso que a gente está fazendo, com um teatro pandêmico. Eu acho que a pandemia acelerou um processo que já podia estar a caminho, tem já experiências anteriores à pandemia, né? Mas a pandemia acelerou, porque foi a única ferramenta que a gente encontrou para criar. Então, já que houve isso, e que a gente teve que criar de forma solitária, sem aparato, sem equipe, porque não podia encontrar, que é uma peculiaridade da pandemia, isso fez com que nós, atores, desenvolvêssemos outras habilidades que, às vezes, a gente nem sabia que ia desenvolver, né? Que é a noção de enquadramento, noção de intensidade, de medida, de interpretação, de eu estar aqui sabendo que se eu vier mais para cá eu saio de quadro, né? Então, e ao mesmo tempo eu tô em cena, então eu tenho que prestar atenção que eu estou fora de quadro me vendo. É diferente no cinema, quando você sabe que se você se movimentar mais para cá, você vai sair, mas vai ter alguém que vai falar assim, corta. Não, ninguém vai falar corta, mesmo porque eu vou estar ao vivo, né? E então é uma coisa muito curiosa, muito empolgante, eu acho, assim, essa mistura de linguagens, essa coisa da internet, né, da interatividade, junto com o teatro e o audiovisual, tudo junto, né? Interatividade, porque a gente está ali ao vivo, tem alguém que está comentando sobre a cena no momento. Se você quiser responder, você responde, né? Falei demais. Deixa eu ver aqui que tem coisas aqui, ó. Cris Diniz. Cris Diniz. Então, também tem esse rolê de dirigir ao vivo, durante o trabalho com as mensagens. É a coisa da interatividade, né? É bem legal isso, porque durante o espetáculo presencial, tem hora que dá vontade de falar com quem está em cena sobre algo, mas aí só para o dia seguinte. Como é que é isso? Isso é verdade. Então, Cris. Eu até dei um exemplo ali hoje, que o Horácio, na primeira vez que ele entrou, ele estava com uma lente grande angular, e na verdade ele tem que usar a lente macro. Aí eu já mandei a mensagem para ele que, Horácio, você está com a lente errada, troca essa lente. Nos ensaios isso aconteceu algumas vezes, né? E aí, por sorte, não é assim, a gente fala, mas não é sempre que eles conseguem ler, não, viu? E quando eu mando umas mensagens assim, que passam meio branco, porque é muito corrido. Tem hora que troca de figurino, mexe na luz, põe lente no celular, e realmente não dá. Mas tem alguns respiros que eles conseguem ver, né? E a gente combinou ainda alguns códigos, assim, por exemplo, com a cena do Homem do Futuro. Eu já falei com ele, ó, se a câmera não estiver bem posicionada, ele tem um áudio de fundo, né, um ruído de ventilação, eu vou subir esse volume no talo, aí você vai perceber que o volume está alto, você vai lá mexer no ângulo da câmera. Então a gente cria um código assim, que funciona, né? A gente consegue ter essa comunicação ali ao vivo de algum nível. Então, mais essa ainda. Então, o estado de atenção é redobrado, né? Igor, me conta aqui como é que nós estamos de tempo,
Bom, não sei quanto é, tempo temos, que de deixar a gente fica falando a aqui gente fala até. até, né? Eu acho É, assim, que temos que ir encerrando, que já deu aqui o tempo, né? Temos mais uns minutinhos aí para fazer algum comentário final, responder alguma pergunta final, e vamos sim. caminhando aí para um encerramento. Bom, por falar em tempo, não tem como não falar em tempo nessa outra linguagem. Uma coisa é você assistir um espetáculo de 1 hora e meia no teatro, outra coisa é 1 hora e meia na tela, né, assim, no computador ou até mesmo na telinha do celular, com graus de dispersão muito grande, porque geralmente as pessoas estão em casa, aí a campainha toca, o neném chora, né, o telefone, aí aparece, bateu a fome, vai lá na cozinha e volta. Então, como é a relação que vocês tiveram, para finalizar essa última provocação aqui, com o tempo nessa linguagem virtual, né? Digital? O Horácio caiu aqui, né? Não estou vendo ele mais. Eu acho que ele já foi para o bar, hein? O Horácio já foi para o bar. Já foi para o Mas, bar. a gente ficou preocupado com isso, realmente. Nos ensaios era constante falar que precisa ter, né? Porque é um espetáculo. Quando a gente faz ele assim, redondinho, que não dá nada de errado, ele fica com 1 hora e 15. E é um tempo bem considerável para uma apresentação Sim, online, né? Para você prender a atenção da pessoa com todos esses contratempos. Então, a gente trabalhou muito a questão de ritmo, de texto, de transições, de tentar não dar buraco entre as cenas, né? Aí é um recurso um pouco do cinema, do raccord, né? De que você entra com um som da próxima cena antes, né? O som da cena seguinte invade um pouco a cena atual para criar uma transição, e a gente foi usando alguns recursos assim para tentar dar essa agilidade, né? os truques, né? Tiveram que desenvolver uns truques aí, né? Isso. Querem falar, Legal Edna? demais. Edna, Luiz? Ué, gente, eu... Pode falar, pode falar. Não, você comentou essa questão, né, do público também, né, de às vezes bate fome, uma criança chora, tem uma dispersão. Até uma amigaça minha, ela na temporada de estreia, ela falou assim: olha, comecei a ver o espetáculo, os meninos chegaram, eu tive que sair no meio, não teve jeito. É isso. Então, aí eu acho que também uma coisa interessante, que é tudo tão novidade, que ela é novidade, inclusive, para a própria plateia. Sim. Então, às vezes, né, assim, quando uma pessoa vira e fala assim, vou assistir, eu não sou casado, não tenho filho ainda, mas, assim, amigos meus que são casados têm filho, eles falam, olha, bota as crianças para dormir, e aí a gente vê o filme aí, todo o preparo para poder não interromper, né? Mas no caso do teatro ao vivo, né, online, a gente tem um horário. Então, assim, se acontecer alguma coisa, vai parar. eu acho que é uma novidade, inclusive para a plateia, que ela vai acabar se acostumando no futuro a falar assim, vou ver um espetáculo em casa. Mas, assim, vai deixar as crianças com alguém, Vai se sabe? planejar, né? Planejar para poder. Então, acho que tem essa. É novo para a gente que faz, mas eu acho que é novo também para o espectador, que também vai acostumar. Porque se a gente for parar para pensar, até essa questão do stream, né, ela é nova da forma que a gente está vendo agora. Né? Então, a própria televisão tradicional ela está diminuindo a quantidade de espectadores, a TV a cabo, a quantidade de assinantes. Então, nós estamos passando por várias revoluções. Então, as adaptações vão ser todas muito grandes, né? E é isso. Falei demais. Gente, que ótimo. Eu queria parabenizar vocês todos, parabenizar a Mostra Lab. Eu tenho um carinho especial por esse evento, que lá no Espaço Aberto Perrolunar já fizemos muita farra ali, né?
com bar, boteco, encontros, né? Teve até carnaval já, né? Deu de tudo ali. Nos intervalos entre uma cena e outra, a gente vendia aquela cervejinha esperta, né? Tá fazendo falta, viu? Eu tô aqui no calor, na seca, à vontade. E olha que era eu mesmo que ia lá com uma caixinha de isopor, que quer o quê? Dá troco, era uma correria danada entre uma cena e outra. Espero que a gente volte em breve, com as vacinas, com tudo, mas que essa forma aqui também ela não pare, não, que ela vai se integrar à forma presencial muito bem, e ela vai dar opção, inclusive, ela vai poder ampliar o nosso trabalho como artista, né? Eu acho que já passamos da hora de ter preconceitos com as linguagens. A gente está aí para absorver, captar e mandar ver e fazer. É mais um lugar para a gente trabalhar, né? Então, parabéns à Mostra Lab. Vou passar a palavra para o Igor para falar o que vai acontecer, que parece que a programação está super legal. Eu dei uma passada assim na programação toda, falo um pouquinho aí, e eu me despeço aqui, agradeço pelo convite, participar e bater esse papo com vocês. Foi uma delícia. Nós que agradecemos as provocações, foi um papo delicioso. Muito obrigada, a gente que agradece. Obrigada a vocês. Isso aí, muitíssimo obrigado, Neise. Espero fazer várias mostras lá ainda da Pierrot lá que vem no futuro, né? Isso aí, muito obrigado, Neise. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Abraço para o Léo, para todo mundo lá também. Pode deixar. Então, gente, vamos encerrar aqui. Valeu demais, Lucas Prado aí falando. Muito massa o trampo. Viva a Mostra Lab. Sucesso para a companhia e luz para todos. Isso aí, para todos nós. Muito bom. A mostra vem agora com a programação. Começa amanhã as cenas curtas, né? A cada dia a gente vai ter duas cenas curtíssimas. Uma experimentação cênica, que equivaleria à nossa cena curta tradicional, né? A cena curtíssima é até 3 minutos, né? As outras cenas são 10, né? Por volta de 10 a 15 minutos. Uma leitura dramática e uma radionovela. Então, a gente quis experimentar vários formatos diferentes, né? Até para que os atores, os artistas pudessem ter esse olhar em cima de linguagens, né? Então, convidados aí vão entrar sempre às 19 horas. Me corrija se eu estiver errado, Cris. 19 horas e depois sempre com um debate ao vivo no final. As cenas são pré-gravadas, que são apresentadas, né? Vai apresentar todas, uma atrás da outra, e o debate, depois a conversa vai ser ao vivo, tá? Então, fiquem de olho aí no Instagram, no Facebook, e vamos lá, 19 horas bate-papo. Começar às 3 aí vai entrando as cenas no canal, né? Da mostra. Beleza, gente? Um abração. É isso aí. Uma salva de palmas para vocês. Bom evento, sucesso, tudo de bom. Valeu demais. Gente. Viva a Mostra Lab, viva a equipe toda aí. Obrigada, equipe da Mostra. Beijo. Valeu, boa noite. Boa noite. Encerrando os trabalhos. Se inscreva no canal, liga o sininho, né? Bem blogueirinho. Isso aí. Valeu, gente. Até mais.